momento, Pai. Quanta gratidão nós temos por termos essa oportunidade de cultuar o Senhor. Muito obrigada. Nós entramos sempre com confiança para invocar a sua face e dizer: Deus, nós precisamos do Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre toda a igreja. Passa do teu sangue, Senhor, sobre todo o ministério. Visita os templos, visita o nosso povo em todo lugar, visita, que a palavra seja pregada com responsabilidade, com temor, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira da reunião. Eu oro pedindo transformação, eu oro pedindo visão, eu oro pedindo graça, favor, bondade, unção. Nós precisamos, Senhor, ter misericórdia de nós. Não há como seguir sem a sua presença orientando, dirigindo, nos abençoando. É o Senhor que orienta, é o Senhor que dá graça, é o Senhor que ilumina. É o Senhor que nos ajuda a ver o que nós estamos vendo, entender o que nós estamos entendendo. Oh, meu Pai, o Senhor faz a diferença. Às vezes, eu vejo as pessoas um pouco abatidas e tão chateadas. E às vezes elas nem sabem por quê. É uma angústia, uma insatisfação, um vazio que vai batendo. E a verdade é que um pouco que ela se aproxima mais do Senhor, e realmente crê no que está escrito, ignora os sentimentos, os pensamentos, ela vai sendo restaurada completamente. Completamente ela é restaurada. Eu não sei quais são as preocupações e angústias de cada pessoa, as aflições, as dores. Eu sei que cada mente, cada coração tem suas particularidades, suas dores, seus conflitos, suas batalhas. E quando tudo isso é colocado diante do Senhor e a fé prevalece, tudo passa. Um momento difícil, emocional, uma preocupação, algo que parece que está sem saída, é mudado. As coisas são mudadas. É de um momento para o outro. As coisas são transformadas. Quantas vezes eu vejo isso? A pessoa num dia está tão tensa com algo, no outro, quando ela persevera, ela já está vivendo um outro resultado. Tudo que tem que fazer é perseverar. É continuar crendo no Senhor e esperando pelo Senhor. E é esse o meu pedido sempre, nas orações. Que o Senhor sustente a igreja, sustenta cada um. Que nenhum venha definir a vida por um momento. Ceder para as emoções, para as preocupações, lançar a ansiedade no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. É o que a tua palavra fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Verdadeiramente o Senhor cuida de todo aquele que tem derramado o coração na sua presença, dependido do Senhor. Sem olhar para a direita, para a esquerda, para trás, temer o momento. Um momento é só um momento. O Senhor pode mudar tudo.
E eu oro por fortalecimento agora, seja qual for a ansiedade, a angústia, a opressão, eu repreendo em nome de Jesus. O peso, as preocupações, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que aflige essa alma, essa angústia, essa aflição, esses conflitos, eu repreendo em nome de Jesus e determino paz, segurança, alívio, conforto. Ó, meu Pai, que cada um se sinta seguro nos braços, confiante. O pai, a mãe, os pais podem desamparar, mas o Senhor não desampara. O Senhor ainda fala, pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, que mama ainda. Ainda que essa se esqueça, eu não vou me esquecer de você. Então, Senhor, que cada pessoa que aqui está se sinta tão segura, tão garantida, tão confortada, que mesmo que pareça que algo está fora de controle, não está. E a Tua palavra nos garante que, se nós confiarmos no Senhor, não seremos envergonhados, nem desamparados, muito pelo contrário, por toda a vergonha que já passamos, o Senhor vai nos recompensar com dupla honra. Isaías 61 é a promessa da nossa vida, para o nosso ano. E tudo que está ali, está, meu Deus, como promessa para todo o que crê. E nós cremos que nós fomos ungidos para coisas grandes. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre todo o nosso povo. Eu repreendo laços, armadilhas, setas demoníacas, dardos demoníacos, toda a força do inferno que se levantou para atrapalhar, para tentar causar transtorno, roubar mentes, corações. Eu repreendo em nome de Jesus os laços e as armadilhas, toda opressão, todo cansaço, estresse, seja qual for a seta demoníaca, eu ordeno, saia em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja, sobre todo o ministério. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. E eu tomo posse de unção, de poder, de uma grande noite, para a glória do Teu nome. Muito obrigada. Agora assuma o controle do trabalho. Faça presente, mudando e transformando a todos nós. Muito obrigada, nós te amamos muito e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigada, Senhor. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor, e eu serei altamente favorecido, em nome de Jesus, amém? Sentem-se, por favor. Vamos lá para 2 Reis 13, vamos começar do 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou, gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela, que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou. Se você fizer um levantamento da quantidade de vezes que essa palavra aparece, declarou. Eu bato muito sobre declarações. Quando o homem de Deus fez isso, ele fez liberando uma palavra de fé sobre a vida daquele rei.
Esta é a flecha da vitória do Senhor. Ele declarou. E a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeg. Veja que ele garantiu que aquela era a flecha da vitória e disse, você vai destruir totalmente os arameus. Agora, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ferir, bater no chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Fala, parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5, 6 vezes, talvez mais. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Eu fico pensando, quando Terá saiu de Ur dos Caldeus, com destino a Canaã, parou em Harã. O homem viveu 205 anos e você não vê nada de especial, porque ele tinha em mente, ele tinha um destino e ele parou. Se Naamã tivesse mergulhado só 3 vezes, não teria sido curado. Se Elias tivesse desistido de orar para chover, na 3ª ou 4ª vez que o seu servo foi dizer que não estava acontecendo nada. Então, nós vemos dentro da palavra de Deus que, por exemplo, José. José, ele teve sonhos, contou os sonhos, recebeu zombarias, críticas. Lá vai aquele sonhador, vamos matá-lo. E aí vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Foi jogado num poço, vendido como escravo. Foi parar no Egito como escravo. Depois foi caluniado, foi parar numa prisão. Mas ele se manteve firme, convicto, naquilo que Deus tinha mostrado para ele quando ele tinha uns 16 anos. Aqueles sonhos, Deus coloca sonhos dentro de nós. Agora, cabe a mim, porque Deus, desde quando Deus fez o homem, ele nunca mais trabalhou sozinho. Ele não vai fazer as coisas sozinho. Ele trabalha na nossa vida para realizar as coisas. Mas quanto eu coopero com Deus? Será que eu vou até ali e paro? Porque estão dizendo que não tem nada lá, eu paro. Eu já mergulhei, não vi nada, eu paro. Já orei, não tem nada lá, não tem nada lá, não tem nada lá, quer saber, eu vou levantar. Então, o que a gente vê, muitas vezes, é exatamente isso acontecendo na vida das pessoas. Por que que José viveu algo tão grande? Porque mesmo tudo mostrando o contrário, ele não abriu mão da fé. Ele continuou crendo. Porque se você olhar para as condições dele, você vai ver que ele tinha tudo para acreditar que não ia acontecer nada. Muito pelo contrário, a vida dele só estava aparentemente piorando. Apesar de em cada situação ele ser honrado, mas ele era estrangeiro, escravo, de repente virou presidiário. E apesar dele estar sendo honrado como escravo e como presidiário, ele ainda era escravo, estrangeiro, presidiário. Então, as pessoas, elas podem começar a racionalizar, conjecturar, e olhar para aquilo outro, e mais isso aqui, e dar tudo como definido. Esse homem, ele foi até Eliseu. Eliseu estava doente.
E isso sempre, eu gosto de puxar esse gancho, que ele estava doente, mas estava atuando no ministério com tanta unção e poder, que isso não foi um problema para ele. A doença não o fez parar. Ele estava ainda orientando reis, dirigindo reis, liberando palavras, orientando, profetizando, como se ele estivesse saudável. A doença não o impediu de continuar. Tanto que, se você continuar nesse mesmo capítulo, você vai ver que ele já tinha morrido, só tinha ossos lá. E um homem foi morto e jogado na cova dele. E quando aquele homem tocou nos ossos, só tinha ossos, mas eram os ossos de um homem em extremo ungido, havia tanta unção naqueles ossos que o homem ressuscitou. Unção para ressuscitar um morto. Está lá. Unção. Porque esse homem viveu por fé. Ele não viveu por vista. E nem quando ele estava já enfermo, aquilo foi um problema para ele. O espírito dele continuava vivo. O que eu vejo às vezes nas pessoas é que quando alguma coisa acontece que contraria, vem para chatear, a pessoa se entrega a um abatimento tão grande que ela não consegue mais ver vida no futuro, ela não consegue mais sonhar, ela não consegue mais acreditar que aquele sonho vai acontecer, ela não consegue mais seguir, ela vai se entregando a uma tristeza, a um abatimento, a uma ansiedade, a uma angústia, e ela vai afundando naquilo. E eu estou falando de crentes. Porque que isso aconteça lá fora, a gente não se assusta, porque a pessoa depende do que ela vê, ela vive por vista, mas uma pessoa que se propõe a viver por fé. Bom, eu agora eu criei em Jesus, então eu sou justo, o justo viverá da fé. Então o que eu tenho que fazer? A cada dia? Continuar crendo. Mas não é bem isso que acontece. Não é isso que muitas vezes a gente vê. Por que as pessoas não perseveram? Por que elas param? Porque simplesmente elas se envolvem com os problemas. Elas se esquecem daquela direção, que eu acho que não tem um dia que eu não repito isso aqui, seja no programa. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, olha para o autor e consumador da sua fé, olha para Cristo. Olha para as promessas, se firma nas promessas, declara. Não. Às vezes a pessoa, ela simplesmente se esquece de tudo isso, e aí ela se envolve com os problemas, e ela se abate, porque ela vai alimentando aquilo, e ela começa a comunicar aquilo que ela está sentindo. Estou chateada, estou deprimida, estou frustrada, e eu esperava isso, e veio isso, parece que eu não tenho saída, não tem mais saída para mim, não tem jeito para mim, e aí vai. Eu não estou vendo nada acontecer, quanta demora, quanta estagnação, e eu esperava mais, e agora veio menos, e aí a pessoa como que assim, mas eu esperava assim, eu continuo esperando, então eu vou continuar esperando, é o que a Bíblia manda. Mas não era para ter acontecido assim. Às vezes esse é o seu teste. Muitas vezes, aquilo que você acha que é uma coisa que vem para ficar, não vem nada para ficar, veio apenas como um teste. Quantas vezes nós somos testados em cada coisa? Às vezes aquilo que você nem imagina que isso é um teste, é um teste. Onde está a sua cabeça? Onde está o seu espírito? Está em Deus mesmo? Você realmente crê
no Deus que você entregou a sua vida e que nunca deu motivos para uma pessoa duvidar dele, porque ele nunca falhou? Agora, será que eu busco a Deus e digo que ando por fé, mas na prática eu continuo agindo por vista e dependendo da força do meu braço? É o que acontece com muitos ainda. Às vezes eu vejo a pessoa dizendo, eu estou no fundo do poço, o céu cerrou para mim, Deus não faz nada por mim. Escuta, Deus nunca falhou, Ele não faz acepção de pessoas, ele não falha com as pessoas, é impossível, quando algo não está caminhando, a resposta eu vou encontrar em mim. Em mim. Talvez eu sou uma pessoa que digo, eu sou crente, mas eu não ando por fé. Eu continuo andando por vista. Eu continuo dependendo da força do meu braço. Bendito aquele que confia no Senhor e faz dele a sua esperança. Jeremias 17. Mas maldito é aquele que confia na força do braço, que confia no homem. Quando fala confiar no homem, é aquele que está sempre dependendo do que alguém vai poder fazer ou dele mesmo. Aí você vai dizer, bicho, mas eu não tenho que fazer a minha parte? Sim, sim, tanto que essa palavra deixa isso claro. Aquilo que depende de você, é de você, que é crer e ir lá agir por fé. Então esse homem chegou, chorou sobre Eliseu e diz que ele era como os carros e cavaleiros de Israel, quer dizer, ele valia por um exército. Que maravilha, né? Você saber, uma pessoa que vale por um exército inteiro. E Eliseu o orientou, falou, vai lá, pega o arco, pega umas flechas, abre a janela e atira. Ele falou, tá vendo? Essa é a flecha da vitória do Senhor. A vitória sobre a Síria. Que ele foi lá exatamente por conta dessa situação que ele estava vivendo. Né? Era um inimigo muito forte, era um problema grave. E aí o Senhor falou, por intermédio de Eliseu, você destruirá totalmente os arameus. Então, a palavra foi liberada. A declaração foi feita. E era para ter acontecido exatamente isso aqui. Mas o que aconteceu? Agora vem a parte do homem. Ele tinha que crer e ter uma atitude de fé. Eliseu mandou ele golpear o chão. Cada golpe daquele representava uma guerra, uma vitória que ele ia ter sobre o rei da Síria. Não dá para entender por que o próprio Eliseu ficou nervoso, ficou irado com ele. E falou, rapaz, por que você não golpeou 5, não golpeou 6? Ele poderia, ele teve a oportunidade de golpear muito mais. Não se sabe por quê, que preguiça, comodismo, passividade. Ele mesmo limitou a vida dele. Ele foi lá e golpeou 3 vezes. E ele tinha uma palavra de que ele ia vencer completamente. E aí o Eliseu ficou bravo com ele e falou assim, mas era para você ter usado a sua fé. Porque você destruiria completamente. Mas você agora só vai ter 3 vitórias sobre ele. Porque você parou. Você tem que fazer um círculo, não parou. Ele parou. Ele teve fé para golpear 3 vezes, não teve fé para golpear mais. Quantas vezes eu vi isso? Teve gente que teve fé para tanta coisa e depois parou. Quantas vezes eu vi pessoas que manifestaram a fé e tiveram a fé para dar um passo rumo a uma conquista tal. A pessoa teve fé para tantas coisas, pô, parou. Enquanto ela estava
golpeando, manifestando a fé, ela estava tendo vitória. Mas depois ele falou, você era para ter destruído completamente, porque se você tivesse golpeado mais, usado mais a fé. Agora você só vai ter 3 vitórias, mas você vê que antes ele falou, você vai destruir completamente. Mas para ele destruir completamente, ele tinha que crer nisso. A palavra foi liberada. Então assim, a palavra é liberada. Você pede para Deus falar com você, a palavra é liberada. Eu vou fazer na sua vida. Mas você cruza os braços, você cede para as circunstâncias, você vai até ali e para. Quando você para, tudo para. Você já deve ter ouvido que quando você para de crescer, você começa a perder, a retroceder. Quando você para, tudo para. Você poderia ter tido, ele disse, era para você destruir completamente, a palavra foi liberada. Existia a promessa, Deus não mudou de ideia. Acontece que ele não teve fé para ir mais. Talvez Deus te fez promessas, e por um tempo você foi, depois você acomodou, acostumou. Imagina, eu tenho uma caminhada com Deus. Imagina se eu venci várias batalhas e tivesse parado. Onde eu estaria? Então, vamos lembrar lá quando eu venci, por exemplo, a cura da epilepsia, o Murilo foi curado de epilepsia. Aí vamos colocar mais algumas curas, então ele foi curado do problema do coração, foi curado daquele problema respiratório e tal. Parou. Aí se eu não tivesse continuado quando ele sofreu o acidente, me entregado, me chateado, agora foi demais, não dá, estou cansada, e começasse a dizer, estou muito cansada, eu vou parar, desanimei. Eu não teria tido aquela vitória. Mas tá bom, então vamos lá, vamos até lá. Eu manifestei a fé até ali. Pronto, agora eu consegui tudo, meu filho está curado, está tudo maravilhoso. Deus nos deu a empresa, então tá bom, eu não preciso mais agir na minha fé, usar na fé, eu não preciso mais. Eu vou agora trabalhar, depender da força do braço, seguir a minha vida, curtir um pouco. Onde eu estaria? Eu golpeei, parei de golpear, parei de vencer. Quem está entendendo? Às vezes alguns estão dizendo, a minha vida parou, depois tudo parou. Não foi Deus que parou de agir. Ele continua no mesmo lugar, ele não muda. Nós é que mudamos, nós nos acostumamos, ficamos preguiçosos, acomodados, passivos, conformados. E muitas vezes até orgulhosos, nós agora achamos que já estamos tão bem que não precisamos mais fazer algumas coisas. Quantas vezes eu vi gente dizer isso? Entrar num ano, por exemplo, e dizer, esse ano eu não vou fazer o propósito de conquista, não. Aí você vai ver como foi o ano da criatura. Não orou, não buscou, não clamou. Esse ano, sabe, a gente tem uns parentes, a gente não vai passar o ano na igreja, então... Todos esses, os que pelo menos foram humildes, depois testemunharam, dizendo, do mesmo jeito, é o que a bispa fala, é o que eu falo, né? Do jeito que você sai é como você entra. Eu estava lá, priorizando a minha carne, não estava priorizando a Deus. Foi como foi o meu ano.
Por um tempo eu fiz o que é certo, porque eu não estou, você não pode estar com Deus como se fosse assim, tem um prazo de validade, tem um tempo. Por um tempo eu busco, por um tempo eu faço, por um tempo eu vou, por um tempo. Depois eu paro. Quando você para, as coisas param. É como se fosse assim, dor de barriga só dá uma vez. Então, assim, eu vou buscar Deus agora, e aí Ele resolve toda a minha vida, e eu não vou mais precisar continuar intenso em Deus, priorizando a Deus. É como eu vejo muita gente. Aí as coisas, por um tempo, vai, porque você por um tempo plantou, você tem colheita. Mas daqui a pouco, você não tem nada mais de bom para colher. Porque o compromisso não é o mesmo, a entrega não era a mesma. Imagina você chega para o seu cônjuge e diz, olha, por esse ano eu vou estar bem com você e tal, mas o ano que vem eu estou pensando, né, deixa a gente dar um tempo, então. Aí você é mamãe, é papai por um tempo, aí você chega para o seu filho e diz, cansei de ser seu pai, sua mãe. Se vira agora, eu quero um tempo, tá bom? Eu não, por enquanto não quero ser mãe nem pai, quero dar um tempo. Algumas pessoas, é como se elas chegassem para Deus e dissessem assim, olha, Senhor, minha vida agora está tranquila, então eu acho que eu casei, eu já tenho as juntas de bois, eu tenho a minha propriedade, eu acho que eu não preciso ir mais nesse jantar. É a parábola do grande banquete. Aí o Senhor diz lá, nenhum vai entrar. Então, por um tempo, eu golpeei, eu venci. O homem de Deus ficou bravo, falou, por que você não golpeou mais? Você teria tido uma vitória completa. Mas bispo, ele não prometeu, ele não falou que ele ia ter vitória completa? Falou. Falou. A palavra de Deus está cheia de promessas para mim. Deus falou. Mas quanto eu estou cooperando com isso? Quanto eu estou golpeando? Eu estou cooperando com Deus? Mas Deus não prometeu? Prometeu. Está de pé a promessa. Mas você continua manifestando a fé, você continua crescendo na fé, você continua golpeando. Ou você golpeou 3 vezes, tive 3 vitórias, as minhas 3 vitórias, está tudo bem, não precisa mais. Ele falou, por que você não golpeou mais? E você teria uma vitória completa, que foi o que foi liberado para você, mas acontece que eu preciso crer e agora cooperar com Deus, eu tenho que fazer a minha parte. Porque senão eu tenho a promessa, mas eu não coopero com Deus, porque Deus não vai fazer sozinho. Você tem que lembrar que aquilo que é possível, Deus sempre vai deixar para você fazer. Ele vai fazer o que é impossível. E o que é possível, que é mais difícil, Ele vai te dar graça, Ele vai te ajudar. Mas Deus opera no impossível, Ele é o Deus do impossível. Porque o que é possível, Ele deixou bem claro na palavra, eu posso fazer. Então, eu posso crescer, eu posso buscar amadurecer através da palavra, eu posso dar lugar, eu posso ir lá e fazer. Aquilo que está ao meu alcance é comigo. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso perseverar, eu posso dar prioridade a Deus, eu posso resistir firme naquilo que Ele me mandou, eu posso continuar, né, todo dia. Está lá golpeando, agindo a minha fé, agindo a minha fé, agindo a minha fé. E eu posso também fazer como Joás, eu posso chegar num ponto que eu fui até ali e paro. Quando eu paro, eu também paro de vencer. Exatamente isso.
Eu parei. Você vê que Eliseu ficou irado, a Bíblia diz. Porque você fica irado. É verdade, você ira quando você vê que alguém tem tudo para ir além e ela está deixando a preguiça, o comodismo, os problemas, as emoções tomarem conta dela. E aí elas começam a fazer só o que elas têm vontade. Você tem que lembrar que foi a vontade própria que derrubou Lúcifer. Aí ela tem vontade de orar, ela ora. Alguns até usam essa expressão, eu não estou com vontade de orar. E? Eu não estou com vontade de jejuar. Eu não estou com vontade de ir ao culto. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Sabe, para as coisas espirituais, você normalmente não vai ter vontade. Porque o diabo vai trabalhar, ele vai se incumbir de colocar todo tipo de impedimento para você não ter comunhão com Deus. Você fica horas zapeando, buscando canais, no celular, no computador, não tem sono. Se você dobrar os joelhos, a primeira coisa é bocejar. Você lê todas as revistas lá, de fofoca, de moda, vê não sei o quê, vê seu celular, vê tudo, você não tem sono. Pega a Bíblia. Mas, assim, é rápido o soninho comer. Você pensa, mas não é um carro, é o capeta. É o capeta. E você tem que falar com ele. Eu sei que você é capeta, pode sair daqui que eu não vou desistir. Eu não vou. Você vê que as pessoas, elas, se a falarem para elas, quantas vezes a gente vê isso? A pessoa chama, ela não tem problema, quantas vezes eu vi gente sem nenhum compromisso com Deus, porque o domingo eu queria isso e aquilo, eu quero dormir, eu quero, que nada, não tem problema nenhum domingo, tem tempo, tem energia, tem força para ir para o parque, para ir para o churrasco. Se tiver churrasco, então levanta cedo, começa a mexer cedo. Quer dizer, as pessoas não valorizam, muitas não valorizam as coisas espirituais. Desde o momento em que elas pararam de golpear, de agir a fé, elas também pararam de vencer. Você vai ter 3 vitórias, você podia vencer completamente. Vamos para Hebreus 10. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. O que isso quer dizer? Quando você confia, você persevera. Você não desiste, você não se abate. Você não se entrega nem ao momento, nem às circunstâncias, a pensamentos. Você não se entrega, você está lá. Por isso, não abra mão da confiança. Eu confio. Ela será ricamente recompensada, ela sempre é. Quando você confia em Deus e permanece no Senhor, com bom humor, com alegria, fazendo o que você tem que fazer. O diabo quer você para baixo, estressado, irado, mal-humorado, reclamando de tudo, não vendo nada. E quando você faz tudo o contrário do que ele quer e mostra para ele, não, você não manda em mim. Você está me bombardeando. Bombardeia com pensamentos ruins. Não, eu vou pensar isso. E quer que você, de repente, venha uma insatisfação, uma angústia do nada. Você diz, não, eu sei onde eu devo estar. Não aceito isso. Você percebe que começam a surgir situações para você não prosseguir, para você relaxar, para você deixar. E você sabe onde você deve estar, como deve estar, independente de pensamentos e sentimentos, independente de acontecimentos, independente de qualquer coisa, e mesmo uma sensação de frustração que às vezes ele quer lançar. Ó, tá vendo? Não está andando.
está indo, não está acontecendo, a coisa não está fluindo como você queria. Você sabe, é o meu teste. E eu vou mostrar para Deus que Ele pode continuar confiando em mim, porque eu não vou olhar para nada disso, eu vou continuar. Porque eu tenho uma promessa, que eu não devo abrir mão da confiança, porque eu serei ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar, fazendo a vontade de Deus, e você vai receber o que Ele prometeu. Mas o problema muitas vezes está exatamente na falta de perseverança. A perseverança em crer, confiar, continuar fazendo o que sabe que tem que fazer, continuar agradando, priorizando, amando, perdoando, resistindo, confiando. Perseverar, sorrindo quando não tem vontade de sorrir, sorrir pela fé. Sendo gentil quando você por dentro não está muito bem. Plantando a boa semente, quando você não está a fim de fazer nada. E você decide, não. Eu não vou fazer o que eu tenho vontade. Eu não vou me entregar ao que está acontecendo. Vocês precisam perseverar. Fazendo a vontade de Deus. Com a vontade de Deus, eu já sei, com a vontade de Deus, continue copiando. Para que Ele possa cumprir com todas as promessas na minha vida. Você acha que Deus quer que você viva com 3 vitórias só para contar? Tem um único testemunho, 2 testemunhos. Acho que eu tenho 3. Você tem que ter testemunhos todos os dias. Mas tem gente que ele contou um testemunho na vida, nunca mais teve nada mais para contar. Porque ele copiou, parou de copiar, não teve mais vitória na vida. Não teve mais. E é Deus. E ainda tem gente que tem a coragem de dizer, não sei, por um tempo eu fui, depois minha vida parou. Ué, e o que Deus tem a ver com isso? As pessoas falam como se Deus deliberadamente dissesse assim. Ó, já te abençoei demais, tá bom, contenta. Segue sua vida, meu filho, tá bom, tem gente que nem tem isso. Você acha que Deus é assim? Ele vai te abençoar com abundância, Ele tem abundância. Eu vim para ter vida, e vida com abundância. Por que a vida das pessoas travam? Porque elas param de copiar, elas param de perseverar, elas param de fazer a vontade de Deus. Por um tempo elas viveram as promessas, depois param. Aí você olha, o que você fez lá embaixo, que te trouxe aqui em cima, você precisa continuar fazendo aqui. Não só para estabelecer, mas para levar você para lugares mais altos. Porque a caminhada tem que ser progressiva. Por um tempo, eu vi pessoas buscando a Deus. Podia fazer sol, chuva, tempestade, gear. A pessoa estava lá buscando a Deus. Deus é meu tudo, é minha prioridade. E a pessoa foi. Tem um tempo, parou de golpear. Parou de agir a fé. Também parou de testemunhar. Parou de vencer. E quando você para, não demora, você vai começar a perder. E aí você começa a perder. A primeira coisa, se você percebeu que você já não tem mais saudade de Jesus, não tem mais prazer nas coisas espirituais, você já não tem mais alegria nas coisas de Deus, imediatamente você tem que correr, botar a boca no pó e dizer, tem misericórdia de mim, meu caso é grave.
Eu estou doente espiritualmente, me cura, Senhor. Mas você não vê as pessoas fazendo isso. Elas acham que está tudo bem, normal, é só um momento, dá um tempo. Quantas vezes eu vi gente dizer assim, agora eu vou dar um tempo? Você pensa, vou dar um tempo de Deus. O diabo não para. Um só segundo. E eu vou dar um tempo. Como um tempo? Como é que uma pessoa pode viver sem Deus? Não, mas Deus está aqui no meu coração. Não, Deus não está no seu coração, coisa nenhuma, porque a fé sem obras é morta. Se você não tem mais, não prioriza mais a Deus, porque você já expulsou Ele da sua vida há muito tempo. Vamos parar de hipocrisia. Quando uma pessoa não tem prazer, peraí, vem cá. Quando você, outro dia você era amigo de alguém, agora você enjoou dessa pessoa, cansou dessa pessoa, ela te encheu, sei lá, e você não quer mais responder mensagens, não quer mais se encontrar com ela. Antes iam para o shopping, iam comer pizza todo domingo à tarde, sábado à noite, iam para o cinema, iam fazer tantas coisas. Agora você não quer nem saber. Por quê? Alguma coisa está errado, porque antes você gostava tanto dela, agora você não aguenta mais. Acabou, você não quer mais amizade com ela, você não quer sair com ela, você não quer estar com ela. Por quê? Porque a presença dela não é mais agradável para você. Quando você não tem mais vontade de estar com Deus. As coisas espirituais estão te cansando. É mais gostoso fazer outras coisas. Eu não estou dizendo que você não tenha que sair, ter lazer, tirar férias, sei lá. Não é nada disso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter vida com Deus. Nós não podemos parar. Porque quando você para de golpear, você para de vencer. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Se não está recebendo o que Ele prometeu, é porque não tem perseverado fazendo a vontade de Deus. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E nós já falamos, além disso servir para trazer à memória que Jesus está voltando, Ele também, esse tem o sentido dele estar vindo em nosso socorro para nos abençoar. Ainda que não pareça que algo está demorando, o que eu vou fazer? Ele continua, mas o meu justo viverá pela fé. Eu vou continuar crendo, golpeando todo dia, manifestando a minha fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Eu não sei se é em Isaías, não, Ezequiel, acho que 33, fala ainda sobre isso. Que o justo, ele pode ter feito uma vida. Justiça, ele pode ter feito tudo correto, mas quando ele parou, perdeu. E uma pessoa, ela pode ter sido ímpia uma vida inteira. E quando ela recebe o Senhor na vida e começa a praticar, o Senhor perdoa os pecados dela, deles ele não se lembra mais, e ela começa uma nova história. E aquele que talvez está lá uma vida inteira, golpeando, agora parou de golpear, agora só quer a carne, não quer saber de mais nada. E daqui a pouco ele se distancia. A pessoa tende a achar que ela vai seguir ao modo dela, e é como se aqueles anos todos estivessem garantidos. Não. Não. Você parou, você deixou. Mas o meu justo viverá pela fé, o meu justo. Que lindo isso. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, dos que param e são destruídos. Olha só, toda pessoa que para de perseverar, para de golpear, para de fazer o que agrada a Deus, ela vai ser destruída.
Não se engane. Hoje nós vivemos uma época onde tem um evangelho, tem para todos os gostos, ensinos para todos os gostos. Você quer uma porta larga? Tem para você também. Só que eu fico parada e pensando, como pode outro dia ainda alguém estava me contando de um ensino que tem por aí, que a pessoa, nós estamos na graça, não precisa mais perdoar, não precisa agir a fé, não precisa mais nada. E dentro desse ensino também está lá, você creu em Jesus, está tudo certo, se ele vier agora e você está no erro, você é salvo. Aí eu vou lá para, como? Eu fico pensando, Jesus querido, você vai lá para Apocalipse e vê que na cidade santa não entra nada impuro. Aí, você acha mesmo que você pode viver a sua vida dando tudo que a sua carne pede e terminar no céu? Você deu tudo, a carne é insaciável, vai ver o que são as obras da carne. A sua carne, você dá hoje para ela, ela vai pedir mais, ela vai pedir mais, ela vai pedir mais. Na cidade santa não entra impureza. Quem é santo, santifique-se ainda. Mas quem é imundo, se rola nessa imundícia, está lá. Tudo bem? Bom, cada um é que escolhe no que vai crer. Mas eu não encontro respaldo para isso e não arriscaria a minha vida espiritual me enganando, vivendo um engano. Porque já que eu quero tanto o mundo, mas quero ao mesmo tempo, eu não quero deixar Deus, eu quero Deus. Teoricamente eu quero Deus. Mas eu quero Deus do meu jeito, eu quero Deus numa porta larga onde eu possa dar tudo que a minha carne pede. Tudo que a minha carne pede. Então eu estou me enganando. Porque na verdade eu não quero Deus, eu quero um mundo. Mas para a minha consciência ficar um pouquinho melhor, eu preciso dar uma ajeitada nisso. Então, eu vou e louvo, canto, faço, participo de um lugar, e eu sou crente, eu estou, mas pronto, eu cumpri. Mas eu não me nego nada. Então, por um tempo, algumas pessoas, elas golpearam, elas perseveraram, elas creram, elas tiveram prazer em Deus. Mas aí, alguma coisa, cada uma tem os seus motivos, as suas questões, mas a verdade é que a raiz disso é a distração. Você começa a se distrair com algo, seja esse algo, sei lá o que, um pensamento, um sentimento, ou um momento bom da sua vida. Será que quando ele recebeu a palavra, essa é a flecha da vitória? Você vai destruir completamente. Ele achou que estava tudo definido, ele não precisava agir a fé, ele não precisava nada. Porque Deus te dá uma palavra, você precisa crer nela. E agir mediante essa fé. Tem que tomar decisões dentro dessa fé. Dentro dessa, você recebeu uma mensagem, você diz, eu creio nessa mensagem. Então, o que você vai fazer? Se eu creio mesmo, a fé sem obras é morta. Como é que eu agora vou viver a minha vida? De acordo com aquilo que eu falo, que eu acredito.
Agora, eu falo que eu acredito, mas eu faço de uma outra maneira. Eu falo que eu acredito, mas na hora de eu agir a fé, eu sou tão limitado, preguiçoso, acomodado, faço o meu modo, vou até ali e paro. A sua relação com Deus, ela não pode ser uma relação de um mês. Isso é ficar. Apaixonei, desapaixonei. É uma relação sólida. Eu vim para ficar. E eu tenho que crescer nesse relacionamento. Ele tem que estar cada vez mais profundo, intenso. Até porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem sede de conhecer. E é impressionante. Quanto mais, é como a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Às vezes você lê uma palavra, você volta a lê-la de novo, você descobre coisas, saltam palavras que você nunca tinha visto lá. Você tem revelações que você pensa, gente, isso estava aqui, eu já li isso aqui 1 milhão de vezes e nunca vi isso. O que é isso? Você crescendo em Deus, mais e mais revelações, intimidade, vida com Deus, não é uma religião. Não tem nada a ver com emoção, estou com vontade, faço, não estou com vontade, não faço. Não, eu tenho uma vida com Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Toda pessoa que para de perseverar e fazer aquilo que ela sabe que sempre funcionou, e se funcionou, eu vou intensificar nisso, ela parou de golpear. Pronto, parou, foi até ali, não vai mais. Mas dos que creem e são salvos, quando você lê esse salvo, no grego é o sozoa, quer dizer, preservação da vida, não é esse salvo, aqui não é só o salvo para a salvação, mas salvo de cura, de libertação, de tudo aquilo que possa roubar a sua vida. É de preservação da sua vida. Quando você crê, a sua vida é preservada, é abençoada, é sarada de todas as maneiras. Mas está tudo dentro. Eu vivo pela fé, eu continuo, eu persevero. Eu continuo golpeando, agindo a fé. Eu falo isso muito na minha casa. Eu me preocupo com aquela acomodação. Quando tudo está, parece que está tudo tão bonito, tão perfeito. É como se a pessoa já não visse um motivo para buscar a Deus. Então, peraí, eu busco a Deus só porque eu tenho uma necessidade? Então, se teoricamente eu não tenho, e isso é uma loucura, porque ainda que você não esteja vendo, você está em apuros o tempo todo. Às vezes a pessoa olha e diz, está tudo lindo, está tudo tão... Estou com saúde, meus filhos estão com saúde, minha casa tem tudo, estou vivendo um momento maravilhoso, curta o seu momento, mas lembrando que não é porque você não está vendo nada, parece que não está faltando nada, que você não está em apuros, o diabo continua trabalhando, você precisa de livramentos o tempo todo, e a maioria deles você nunca vai ficar sabendo. E nós buscamos a Deus para que Ele me dê saúde, e me dê um carro, me dê isso. Nós temos um Deus. Nós cremos em um Deus. Nós precisamos desse Deus. Ele é o nosso Pai, nosso amigo, nosso companheiro.
nosso ajudador, nosso defensor. Ele já nos salvou. Tudo foi feito. Então eu tenho Deus. Mas às vezes eu vejo pessoas que só golpeiam quando elas têm um problema. E com isso elas nunca deixam de ter problemas, porque elas só lembram de Deus quando tem problemas, então elas estão sempre tendo muitos problemas. E algumas pessoas, elas não podem ter um tempo de paz, que elas não buscam mais a Deus, elas param de golpear. É como se elas mandassem uma mensagem para Deus: olha, Deus, eu não posso viver em paz, eu tenho que estar sempre tendo alguma coisa. E às vezes é tão duro para a gente que lida com pessoas, e eu posso falar por mim, eu amo as pessoas, e é muito doloroso, dói na alma quando você vê alguém que tem tudo para ir, mas se envolve tanto com as coisas desta vida, como está lá na parábola da semeadura. Você vê a pessoa envolvida em meio aos espinhos, em meio aos problemas, em meio às coisas da vida, e vai sufocando a fé dela. Vai sufocando. E aí o que acontece? Ela se envolve tanto com as coisas dessa vida, que ela para de golpear. E ela para de se relacionar com Deus intimamente, ela começa a se relacionar só com a religião, só com a igreja, só com os irmãos. Ela para de crescer. Aí ela começa a retroceder. E aí você vê logo ela tendo que fazer uma força danada. E isso aqueles que ainda têm disposição e têm força para recomeçar, para se levantar. Porque não tem nada mais gostoso que você ver a sua vida sempre tendo progresso. Porque você se relaciona com Deus e você não para de se relacionar. Você nunca para de golpear. Você crê e continua agindo a fé todos os dias da sua vida. E você sabe que o dia que você tem é o dia que se chama hoje. Você não tem mais o ontem, não tem o amanhã. Então você sabe que esse é o meu dia. Então hoje eu tenho que plantar, eu tenho que semear, eu tenho que continuar fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Porque se eu perco esse dia, eu jogo ele fora com preguiça, com desânimo, com comodismo, olhando para as situações, eu já falei, eu perdi. Ele vai me fazer falta. Eu preciso plantar todo dia. Tanto que a Bíblia fala lá em Eclesiastes 11, planta de manhã e à tarde, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Quer dizer, o tempo todo plantando, não para, não deixa as mãos ficarem à toa. E ainda tem uma outra palavra para isso que diz, olha, aqui não é o seu descanso. Não está falando que você não possa ter lazer ou isso e aquilo, mas está dizendo que descanso espiritual você não pode. Quer dizer, você tem um descanso, você descansa em Deus, mas estou dizendo, não pode dar um tempo de Deus. Você não pode parar de buscar, priorizar, golpear. Hebreus 11. 7. Pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, Noé, pela fé, Noé, pela fé. Foi pela fé. Pela fé. Pela fé, um homem que lidava com a agricultura, se meteu na construção de um barco gigante, sem entender nada de construção de barco. Mas Deus liberou uma palavra
vida, e ele cooperou, e ele foi minuciosamente trabalhando. 100 anos levou aquela construção. Ele podia ter enjoado, cansado e cedido para as críticas. Ele podia ter parado. E dito, isso está cansativo demais, não tem água aqui, não tem nada, e eu acho que isso é uma bobagem. Ele podia ter cedido. Você acha que não teve dias que Noé estava cansado de ir lá trabalhar naquela arca? Mas ele foi. E a Bíblia ainda fala que, deixa bem claro que hoje a arca é Cristo. Então tem dia que você pode até não estar lá com muita vontade de perseverar, de buscar. Mas você tem que ter uma decisão tomada. Eu amo a Deus e o diabo não tem poder sobre mim. Eu vou perseverar. Eu vou crescer nesse relacionamento. Eu vou golpear. Eu não vou passar a minha vida lutando para me levantar, me acomodando quando parece que tudo está às mil maravilhas, como se eu não preciso mais de Deus. Meu Pai, ainda que você não saiba, você precisa desesperadamente de Deus. Todos nós. Eu acredito que teve dias dele estar cansado, daquilo cansar, 100 anos. Ele levou 100 anos. Ele levou 100 anos para construir aquela arca. Só que no final, porque ele creu, movido de santo temor, a Bíblia diz, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Quando ele creu, ele deixou bem claro que era possível crer e fazer o que é certo numa geração corrompida. Então, a fé dele condenou aquele povo todo, porque ele fez diferente de todo mundo. Ele deixou claro, se Noé pôde fazer, o resto também podia fazer, e se o resto não fez, foi porque não quis. Quando um faz o que tem que ser feito, ele está deixando bem claro que se aquele lá não faz, não é porque ele não pode, não é capaz, porque a Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas, a unção é para todos, a graça é para todos. Então quando a pessoa não faz, é porque ela não quer fazer. Não é porque foi mais difícil para ela, ou para o outro foi mais fácil. Alguém se atreveria a dizer que foi mais fácil para Noé, o único numa geração corrompida? O único que buscou a Deus, o único que se manteve livre, longe do pecado. O único que ficou lá 100 anos da vida, servindo a Deus e construindo uma arca, que não parecia ter sentido. Às vezes não parece que tem sentido. Você dizer não para isso, não para aquilo, e resistir todo dia. Parece que às vezes o diabo quer mostrar que você não está indo. Mas você sabe em quem tem crido, e pela fé, movida por santo temor, você vai até o fim. Que foi o que ele fez. Mas muitas vezes o diabo quer mostrar para você. Será que o diabo às vezes não mostrou, não bombardeou Noé? Olha lá, eles estão vivendo, nem tem essa responsabilidade, está aí construindo isso aí, você nem sabe para que isso aí, para que isso vai virar. E se não for nada disso? Mas Noé permaneceu focado, perseverando, fazendo a vontade de Deus.
não retrocedeu, não desistiu, não olhou para a direita, não olhou para a esquerda, não olhou para o cansaço, não olhou que ele era o único fazendo aquilo. Ele podia ter questionado. Não, não é possível. Será que não é eu que estou errado? Eles estão vivendo a vida deles, vai estar tudo bem. E Deus me botou aqui com um trabalho desse, que trabalho pesado. Todo dia, trabalhando na arca. Mas no final, aquela perseverança em temer a Deus, em fazer a vontade de Deus, em golpear todo dia, levou ele a viver um evento fora do comum. Ele, toda a família, foram salvos. E ali ele condenou todo aquele mundo, porque ficou bem claro, se Noé pôde obedecer, você também podia ter obedecido. Se Noé temeu, você também podia ter temido. Você não temeu porque você não quis crer. Você podia ter crido. Você está entendendo isso? Você podia ter crido. Você não quis crer, não quis. Aí alguém vai falar, não é que eu não quero, é que você não quer. Não, bicho, não é que eu não quero, é que você não quer, querido. Vamos parar de hipocrisia, de ladainha, de justificativas furadas. Quando a gente não faz, é porque a gente não quer. Não, bicho, eu tenho isso. Não, você pode apresentar a justificativa que você quiser. Os argumentos que você quiser. Não é mais difícil para você. Nem é mais fácil para não sei quem. São escolhas, decisões, posicionamento, foco. Tem pessoas que tomam uma decisão. Noé tomou a decisão de viver pela fé, obedecer a Deus, independente do que ele estava vendo. E foi muito difícil para ele. Porque enquanto ele estava lá, se negando tantas coisas, porque ele trabalhava naquela arca, e sendo criticado, zombado, porque a Bíblia diz que ele pregou, mas não adiantou nada. Ninguém queria nem saber. Seu velho louco, gagá, está construindo um barco onde nem tem água. E cada um estava vivendo a sua vida, e ele estava lá golpeando, agindo a fé, golpeando, trabalhando naquela arca dia e noite, por 100 anos. E quando terminou, Deus mandou ele entrar na arca com a família. E mandou ele fechar a porta, e mandou um anjo fechar do lado de fora. Porque vai que o Noé ficasse quebrantado e abrisse a porta para alguém, e o anjo já foi precavido, foi lá e trancou para o lado de fora. Ele golpeou por 100 anos. E vocês estavam dando tudo que a carne queria. Não vai entrar na arca, não. Não vai, não. Ele tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Foi salvo. E salvou toda a família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Às vezes a pessoa sabendo para onde ela está indo, Deus está lhe mostrando, ela não quer ir. Imagina você mudar aos 75 anos da sua vida, tudo. Eu sei quando Deus me mandou sair de São José do Rio Preto e me embora para São Paulo. Era tudo que eu conhecia. Era uma vida estabelecida.
Você, eu vou dizer, não é brincadeira, mas é uma coisa tão forte quando Deus fala com você. Você crê, você obedece. Você é honrado até o fim. Eu deixei tudo. Vim embora. Tinha que começar num lugar diferente, tudo começar do zero. E deixei. Tudo que estava estabelecido, as igrejas, organizei, deixei. Peguei a igreja que eu liderava. Transferi e vim para Celso Garcia, para o Brás, como Deus me deu cada detalhe, começar. Deixei minha casa, deixei os móveis, deixei a vida, deixei. E vim para um quarto e um banheiro. E iniciar um trabalho num lugar onde eu não conhecia, eu não sabia andar, não sabia nada, não conhecia ninguém. Minha família não queria vir. Eu fui muito atacada, muito caluniada. Vivi uma batalha tão grande que parecia que aquilo vinha para me consumir. E eu só ouvia de Deus que eu tinha que resistir. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Mais tarde, embora não soubesse para onde estava indo. E às vezes Deus fala com você uma coisa tão menor. Esse homem golpeou. Você vê ele agindo a fé, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Era prometida, mas não era dele. Mas tinha uma promessa. Viveu em tendas. Monta tenda, desmonta tenda, monta tenda, desmonta tenda. Bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Eles viveram da mesma forma. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, porque ele olhava para algo muito maior. Não é só para esse plano aqui não. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril. A mulher era totalmente estéril e avançada em idade. 90 anos. Recebeu, diga comigo, poder. Recebeu poder. Para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por que eles receberam poder para viver algo impossível? Porque considerou a fidelidade de Deus e continuaram. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como a areia da praia do mar. Você já parou para pensar o que a fé faz com uma pessoa? De um homem sem vitalidade, de uma mulher de 90 anos. O Senhor fez coisas tão grandes. Por quê? Porque eles creram. Eles não desistiram de crer, eles continuaram. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Porque eles morreram com a promessa da terra, mas a terra ainda não era deles. Passou a ser dos descendentes, como Deus prometeu. Mas primeiro ele teve que crer, ele teve que possuir.
A terra era dele, estava dentro dele pela fé. Nenhum se abateu, mas todos agiram. Quando você continua lendo Hebreus 11, você vê, cada um teve atitude de fé, foi abençoando os filhos, para que eles pudessem viver aquela promessa, porque eles tinham certeza, eles consideraram a fidelidade de Deus. Viram-no de longe o saudaram, eles viram. Eles viram a bênção, eles viram, saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão andou na terra, todos eles viram, saudaram, sabiam que eram peregrinos. Mas que Deus não falha. Como nós estamos peregrinando aqui e Deus não falha. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria, que é o céu. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Claro que sim. Começa a pensar, você vai estar aonde a sua mente estiver. Se eles tivessem pensado, procurado um meio de desistir, de recuar, de voltar, eles teriam encontrado um meio. Eles teriam voltado. O Abraão podia ter, eu estou aqui, eu vou voltar para Harã, eu vou voltar para Ur dos Caldeus. Teriam voltado. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Claro, é o que acontece com muita gente. Por que tem gente que volta para o mundo? Mas começa a pensar, começa a alimentar isso. E ao invés de golpearem mais forte, retrocedem e depois são destruídos. Destruídos, e a maior destruição é a eterna. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, eles estavam de olho em algo muito maior, isto é, a pátria celestial. Será que nós só estamos de olho nisso aqui? Que passa? Nós não estamos de olho em algo maior, não? Será que a nossa vida vai ser essa? Será que a vida de algumas pessoas vai ser sempre essa, só golpear para coisas que um dia vão estar no ferro velho? Será que, se alguém tivesse na situação do Eliseu, já doente, continuaria crendo e agindo a fé e declarando como ele? Será que se alguma coisa de diferente acontecer, já, pronto, não vou golpear, mas não vou crer mais, não vou continuar? Às vezes eu vejo pessoas que elas têm uma fé para um momento da vida, para uma cura, para uma conquista, para um emprego. Cadê a fé para se relacionar com Deus, para continuar crendo em Deus intimamente, crescendo no Senhor? Se alguma coisa, às vezes eu vejo isso. A pessoa de repente desiste, para lá. Mas por que? Então, desanimei. Vai ficar bem melhor para você então. Quando que isso vai ficar melhor? Porque você tem um problema, porque perdeu o emprego, você desanimou da fé, então você nunca se relacionou com Deus. Você se relacionou com a igreja, com religião. Você não conhece a Deus. Porque se eu tiver um problema, eu paro de golpear, eu paro de agir a minha fé. Consequentemente, eu vou parar de vencer. Porque agora eu não creio mais. Peraí, quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. E eu vou continuar sonhando, e manifestando a fé, e lutando. Agora, independente, isso vai chegar, mas independente se vai demorar mais, ou até, digamos que não chegue, eu tenho uma relação com Deus. Eu sei que Ele é poderoso para fazer.
E Ele vai fazer se Ele quiser. Mas independente, eu tenho uma relação com Deus. Eu tenho vida com Deus. Eu quero Deus na minha vida. É isso que nós vemos aqui na Galeria dos Heróis da Fé. Pessoas que queriam uma vida com Deus. E que viviam para Deus. Você vê que em Atos fala que eles estavam sempre unânimes. Todos os dias no templo, unânimes. Buscando a Deus. Havia uma sede, uma fome. E é por isso que a gente vê tantos milagres acontecendo. Porque aquele povo amava a Deus, queria a Deus. Sendo mortos, perseguidos, queimados vivos, não desistiam da fé. Continuavam golpeando, crendo, perseverando. Então assim, o que a Bíblia diz? Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Isso significa que então Deus se envergonha de ser chamado Deus de algumas pessoas. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Isso para mim é sempre, eu amo essa passagem. Porque mesmo ele sabendo que era por intermédio de Isaque, que Deus havia dito que a sua descendência seria considerada, ele não parou e disse, mas peraí, o senhor é um contraditório, o senhor me mandou esperar, demorou, me deu filho, agora o senhor manda eu matar o filho. Não, ele não descreu de Deus, ele continuou crendo, ele continuou golpeando, ele continuou agindo à fé, ele creu em Deus, que Deus não ia falhar, ele creu de tal maneira que até uma coisa que a Bíblia não diz, que algum dia ele viu, que foi alguém ser ressuscitado, até uma coisa que ele nunca viu, ele acreditou que Deus podia fazer, era ressuscitar Isaque. Eu mato Isaque, Deus ressuscita o Isaque, mas ele não vai deixar de cumprir com a promessa. Você vê que num momento tão duro, ele continuou crendo, mesmo tudo levando a crer que ele tinha perdido anos da vida dele, perdeu anos da vida dele. Porque esperou, saiu da terra, peregrinou, morou em tendas, esperaram, ficaram velhos. Aí depois na velhice, sem vitalidade, receberam poder, tiveram um menino, agora Deus manda matar o menino. Ele não duvidou. Ele não viu Deus, não colocou em dúvida, não questionou a Deus. Você não vê um questionamento, pode ler lá em Gênesis. Por parte de Abraão, ele preparou para matar, porque ele acreditava, o escritor aos Hebreus disse, ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o Isaque, mas nunca duvidou, ele foi golpeando, agindo à fé, em meio a uma situação assim, que podia atordoar a cabeça mais sã. Parece que é uma coisa para enlouquecer. Se a pessoa racionalizar, ela enlouquece. Mas ele não racionalizou, não buscou lógica. Ele simplesmente creu. O que Deus fala é lei, não sei, nem vou ficar aqui pensando. Se ele mandou, eu esperei. Se ele mandou eu dar, eu vou dar. E ele sabe o que está fazendo. Deve ter um propósito, eu não sei o que, e eu não vou questionar Deus. Você está entendendo isso?
Se você se colocar no lugar do Abraão, você vai dizer assim, se isso aqui não for, a pessoa não caminhar, se ele não tivesse caminhado por fé, era algo para enlouquecer. Porque você não busca, você não encontra lógica. Mas aí que está, a fé não é sentimento, não tem nada a ver com lógica. Você crê nesse Deus. Continua agindo a fé e tendo vitórias. E é por isso que você vê que se a gente prega sobre Abraão e sempre tem mais para pregar, e Abraão é o pai da fé e sempre vai ser. O que seria de nós? Sim. A história de Abraão. 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais, pela fé, foi pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Tudo pela fé. Coloquem-se de pé, por gentileza. Tudo pela fé. Abraão e Sara receberam poder para gerar pela fé. Deus levantou um povo daquele casal de velhinhos. É pela fé. Pela fé. O justo viverá da fé. Uma fé viva, atuante, perseverante, determinada. Ousada, corajosa. Uma fé viva em ação. Continuar crendo em Deus e se relacionando com Deus. Independente do que está acontecendo. Crer em Deus. Crer nas promessas. Esperar por elas. E continuar golpeando. Por tudo. Não apenas por uma coisa. Eu creio nas promessas. Eu vou continuar agindo a minha fé. Todos os dias vou me levantar e agir a fé. Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Você tem crido? Você tem perseverado? Você tem resistido, segurando a confiança? Ou você tem retrocedido? Você afrouxou? Você continua golpeando? Ou por um tempo você golpeou tanto e viveu tantas vitórias e depois parou? Vamos. Eu não sei o que você está vivendo. O que é isso para Deus? Eu não sei o que está abatendo, chateando algumas pessoas, mas espera aí. Você tem uma relação com o Senhor do universo. O nosso Deus é o Senhor. Ele continua no trono. Ele continua o mesmo. O Todo-Poderoso. E tudo que temos que fazer é crer. É pela fé. Você tem que crer.
tem que fazer é crer. Crer que Ele está com você, crer que Ele está cuidando, crer que Ele é poderoso para cumprir com tudo o que prometeu. Crer que tudo passa. Crer que tem algo maior reservado para você. Crer que um dia você vai passar a eternidade com o Senhor, então não vale a pena se distrair com bobagens. Crer que Ele veio para te dar vida e vida com abundância, então Ele não tem nenhum prazer em que a sua vida seja uma vida minguada. Crer que Ele quer você saudável, crer que Ele quer você abençoado, crer e continuar crendo. E golpeando, agindo a fé, perseverando, se levantar todos os dias e declarar: essa é a flecha da vitória. O Senhor disse que eu posso vencer completamente esses problemas. E ainda que a minha vida esteja estéril, como estava o útero de Sara, Ele pode me dar poder. E eu creio que Ele vai me dar poder para eu gerar, para eu frutificar. E ainda que algo esteja morto, o Senhor pode ressuscitar. Ele me mandou construir uma arca, Ele me mandou fazer algo que parece não ter sentido, eu vou fazer. Ele mandou sair, eu vou sair. O que Ele mandou fazer, eu vou fazer. Ele mandou ficar, eu vou ficar. Ele mandou perseverar, eu vou perseverar. Ele mandou confiar, eu vou confiar. Ele me mandou, eu vou continuar crendo e golpeando todos os dias, agindo a minha fé, agindo a fé, agindo a fé, agindo a fé. Hoje o que você vive? Vive algo que é impossível? Ao invés de você ficar aí, é impossível, conjecturando, e é impossível, e buscando lógica, e racionalizando, e olhando para cá e olhando para lá, você tem que se levantar e dizer: quer saber, eu declaro essa vitória, isso me pertence, essa vitória me pertence, isso já mudou, já estou vivendo isso, acabou, não aceito diferente, Deus está comigo. Eu não vivo por sentimentos, eu vivo por fé. Deus está comigo, Deus cuida de mim, Deus tem algo grande comigo. Dias poderosos estão chegando, eu vou golpear e golpear todos os dias. Eu não sei de que maneira, mas isso vai ser mudado, vai ser revertido. Deus está comigo. Levante-se e comece a golpear. Porque talvez alguns estão igual Joás, recebeu uma palavra de vitória completa, mas foi até ali e parou. Golpeou 3 vezes, parou. Deus já liberou para você. Eu sei o que estou dizendo. Deus tem liberado palavras poderosas de vitória completa na sua vida. Mas aí por um tempo você creu, você foi, você fez, e aí? Por um tempo golpeou, por um tempo. E aí, começou a diminuir, parou, não sei. Cada um tem seus motivos e suas alegações, e nenhum desses motivos e alegações são aceitáveis. Porque o justo viverá da fé, e por sua fé viverá. E se ele recuar, se ele afrouxar, o Senhor não tem prazer. Levante-se com força. Já aqui, agora, na reunião. Se vista dessa palavra e começa a golpear. Pronto para correr. Esses pensamentos, sentimentos, esse olhar para as circunstâncias. Por que Saul perdeu o trono? Porque ele começou a olhar, e olhar, e olhar, e olhar, e olhar, e olhar. É isso que o diabo quer, que você olhe para aquilo, para aquela injustiça, para aquele problema, para aquela situação, para aquela má notícia, para aquilo que não deu certo, e olha, daqui a pouco é você agindo com as próprias mãos
e passando na frente de Deus, e fazendo o que não é para você fazer, o que Deus não mandou você fazer. A vitória, a palavra de vitória completa. Mas como é que a gente vive? Às vezes a gente quer que seja mais rápido, mas Deus tem um caminho curto, mas Ele escolhe o mais longo, é para o nosso bem. Na minha vida, Deus só escolheu o caminho mais longo. Eu sei que tinha mais curto, mas Ele tem escolhido o mais longo. Só na Celso eu fiquei 12 anos. Já estávamos montando barraca, mas íamos montar mais uma, tínhamos esse plano se Deus não viesse e socorresse. A fé continuava. Era um bom problema, porque nós não tínhamos mais onde colocar as pessoas, mas não era isso que eu queria, meu Deus. E às vezes aparecia aqueles endemoniados para dizer, eu não sei, deve ter alguma coisa errada, porque eles não conseguem sair da Celso por nada. Eu acho que está faltando a bênção de Deus. Como a bênção de Deus? Você já estava quase botando gente no lustre. Nós estávamos tendo que montar a barraca, então a bênção de Deus estava ali. O templo maior, só que não tinha chegado. E alguém, eu acho. Eu acho. Enquanto eles estavam achando, eu estava golpeando. Eu estava golpeando e golpeando. E sempre tem alguém achando, e eu continuo golpeando. Todo dia. Golpeando. Em meio a guerras, a batalhas, a dores, muitas vezes, dias muito difíceis. Mas eu sei, tem que golpear. Não pode parar. O diabo quer você decepcionado, quer você desanimado, quer você questionando, quer você, cheio de si mesmo. Envolvido com muitas coisas, mas só uma vai te levar a uma vida gloriosa. A fé. Continue crendo e agindo a fé. Creia e haja fé e dê passos de fé. Haja fé. José também viveu isso. Ele era escravo, mas era um escravo bem sucedido. Depois virou presidiário, mas bem sucedido. Mas não era isso que ele queria. Mas era preciso. Mas não é porque ele era escravo que ele deixou de crer. E afrouxou. Ele foi um escravo de excelência. Tudo que ele fazia era com excelência. Foi um presidiário de excelência. Tudo que ele fazia era com excelência na prisão. Ele continuou fazendo. Por que esse homem fez tudo com excelência e perseverou com bom humor, com tanto equilíbrio, golpeando todo dia? Porque ele cria. Porque ele cria. Pela fé. O justo viverá da fé, pela fé. Diga, pela fé. Diga, o Senhor me chamou para andar pela fé. E fé é crer. Convicção. Você crê quando não vê, você crê quando parece que nada vai chegar, você crê quando tudo é impossível, você crê. Mas nada é impossível para Deus, tudo é possível para Deus, nada é impossível para Deus, tudo é possível para Deus. Hoje você pode estar vivendo uma coisa tão, meu Deus, como é impossível. Mas se você continuar golpeando, isso vai se tornar possível. Ande pela fé. Se levante e comece a dar passos ousados. Viva pela fé. Continue caminhando pela fé. Olhe somente para o Senhor. Fique com o que Ele te falou. Creia. Fé, crer. Continue crendo. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crer. Seja feito conforme a sua fé, disse Jesus.
Então você não pode abrir mão da fé, porque é a fé que vai mudar tudo. Não desanime, continue crendo, golpeando, golpeando. Diga: eu vou golpear mais. Em nome de Jesus. É agora que eu vou golpear mais. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, que todos tenham se vestido dessa palavra. E que saia daqui um povo forte, resiliente, determinado, focado, certo. Que permanecendo na fé, vai viver o impossível dia após dia. O Senhor está trabalhando em nosso favor. Tudo que temos que fazer é crer. E que essa pessoa saia daqui crendo e determinada a golpear com mais força. E viver, experimentar, desfrutar das promessas, do impossível. Porque o Senhor dá poder. O Senhor nos dá poder. Poder, como o Senhor deu para Sara e Abraão. Poder para frutificar. Poder para viver milagres. Poder para desfrutar de coisas que são impossíveis. Poder. O Senhor gosta de pegar. O Senhor levantou um povo tão grande daqueles velhinhos, daquela velhinha estéril, para ficar evidente para todo mundo que foi o seu poder em ação. Foi o Senhor, porque eles creram. Aqui está uma lição para nós. Se nós crermos, não há limite para o Senhor fazer na nossa vida. Não existe impossível. O impossível não existe. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E quem se aproxima do Senhor precisa crer que o Senhor existe e recompensa todos que o buscam. O Senhor sempre recompensa aquele que te busca, sem abrir mão da fé. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. Estou muito grata. Porque eu sei que essa palavra vem para levantar o teu povo. Porque o Senhor só pode agir pela fé. É só pela fé. Seja feito conforme a sua fé. Se eu não creio, o Senhor não pode fazer. Então o Senhor manda uma palavra dessa para dizer: creia. Para reavivar, para avivar a fé. Para que o Senhor possa fazer. Porque através da fé, o Senhor pode fazer. É só pela fé. Pela lei da fé. É pela fé. Muito obrigada, meu Deus. Nós te amamos muito. Amém. Amém e amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.